é nítido, né, que o quanto no Brasil é desigual o papel que o Estado cumpre em relação à agricultura familiar e em relação ao agronegócio. Isso é histórico, né, mas, sobretudo, nos últimos 20, 30 anos tem se aprofundado, né, com o aprofundamento também do desenvolvimento capitalista no campo. Esse desenvolvimento ele se dá de forma desigual porque o Estado efetivamente prioriza os investimentos, não só os investimentos, mas os investimentos, as políticas públicas, a legislação que flexibiliza e garante, né, o adequado funcionamento e desenvolver do agronegócio, mas penaliza, por outro lado, a agricultura. Desde os investimentos, então, assim, o volume, né, é histórico. Esse Plano Safra, por mais que ele tenha mostrado ter um volume alto, né, considerável para a agricultura familiar, mas é basicamente o agronegócio ter 5 vezes mais do que a agricultura familiar. É um desenvolvimento desigual e que isso reflete lá na ponta, né? Seja desde a produtividade, seja desde a gente garantir uma maior oferta de produto à sociedade, de alimentos à sociedade, num preço acessível também, né? Enfim, porque tem uma relação direta com as condições reais de reprodução da agricultura por parte dos pequenos. Então, é um desenvolvimento desigual e penso que porque a prioridade está muito voltada, né, para o que tem sido o grande slogan de propaganda do agronegócio, que o agronegócio contribui com o equilíbrio da balança comercial, né? Mas, de fato, não é esse o papel da agricultura familiar. O papel da agricultura familiar é desenvolver uma agricultura que primeiro tenha uma relação equilibrada com os bens comuns, com a natureza, né? Entendendo que é uma via de mão dupla. Nós precisamos dessa natureza não apenas para poder termos a produção de alimentos saudáveis, mas para poder ter garantia de água, para poder ter garantia da existência humana no planeta Terra, mas e além de tudo, acho que talvez a principal tarefa da agricultura familiar é produzir alimento para alimentar o povo brasileiro. Mudar essa lógica no que se refere hoje à questão das máquinas, à questão dos implementos agrícolas, é a gente poder pensar, né, que desenvolver a agricultura familiar, né, que tem aí como norte, né, o desenvolvimento da agroecologia, pressupõe a existência de máquinas agrícolas que sejam apropriadas a essas necessidades, né, adaptadas a cada contexto socioambiental, né, de forma que isso possibilite a minimização do trabalho penoso, o aumento da produtividade, né, o aumento da renda, né, fruto do trabalho, mas em equilíbrio com a natureza, né? As grandes máquinas, né, que nem sempre são adaptáveis aos terrenos, né, a topografia que nós temos, as realidades, as demandas, são máquinas caras, então também nós não conseguimos acessar. Então, pensar a mecanização, o acesso a tecnologias, a máquinas, é essencial para o desenvolvimento da agricultura familiar, da reforma agrária e agricultura camponesa, né? Não há esse sentimento de incompatibilidade, muito pelo contrário, né? Porque muitas vezes o agronegócio que se diz o moderno quer tratar dessa forma. Agora, nós entendemos que as máquinas precisam ser adaptadas às realidades. Vamos pegar a Embrapi, né, que é uma empresa brasileira que tem essa tarefa de pensar máquinas. É preciso que a pesquisa, que as universidades estejam a serviço, né? Quais são os tipos de máquinas que são possíveis de serem acessadas pela agricultura familiar, que são acessíveis ao tamanho e ao volume de recurso que tem disponível, que são adaptáveis, né, à realidade, né, de comunidades, né, que nem sempre tem lá 10 mil, né? Nós temos proprietários que têm 10 mil hectares de terra, então ele demanda uma máquina grande para fazer aquilo. Não é a realidade da agricultura familiar. É pensar a reforma agrária popular nessa perspectiva também de que a tecnologia esteja a serviço disso, né? E nós temos exemplos no mundo. O exemplo da China, né? São pequenas propriedades altamente tecnificadas, né? Mas com técnicas que são adequadas, né? Adequadas e adaptáveis à realidade daquela família, daquela cooperativa, daquele segmento ali, daquela comunidade. Então, acho que pensar isso passa também por decisão de governo, passa por colocar o Estado a serviço dessa perspectiva para que a gente possa avançar. Tem algo que é muito sério, que a humanidade está debatendo e toda a sociedade precisa encarar como um problema seu, que é a forma como os bens da natureza estão sendo apropriados e utilizados. Então, eu não posso achar
achar que é normal hoje eu ter uma máquina do tamanho do mundo, né, que muitas vezes nem entra na realidade, nem cabe na realidade que eu estou, mas que vai ter impactos, né, no médio e longo prazo para a natureza e, consequentemente, para a vida humana na Terra. Então, a agroecologia nós não queremos ter a enxada como a única forma de trabalho, né, mas é preciso que o Estado esteja disposto a compreender que não são as grandes máquinas que vão resolver os problemas.